aí, pessoal, bem-vindos de volta a mais um bate-papo nosso. Hoje a gente vai mergulhar numa história simplesmente fascinante e, para ser sincero, bem surpreendente. Vamos falar sobre como uma das equipes mais importantes da história foi formada. E olha, não foi um processo seletivo normal, viu? Foi a montagem de um grupo que era, na verdade, bem imperfeito. E é justamente aí que a história fica poderosa. Vamos nessa? Essa frase parece simples, né? Quase como um registro burocrático. Mas, gente, por trás dela tem uma história muito profunda sobre uma escolha feita de caso pensado. Uma escolha que não aconteceu num templo chique, mas na calma de uma montanha. É a história de uma equipe que, à primeira vista, parecia que não ia dar certo de jeito nenhum. E o cenário aqui, ele é tudo. A escolha não acontece no meio da correria da cidade, mas no silêncio da natureza. Era um lugar que Jesus sempre procurava nos momentos mais cruciais. Para ele, aquele lugar era como um templo sagrado, sabe? Pensa só no peso dessa decisão. Enquanto os futuros apóstolos estavam lá, dormindo tranquilos no pé do monte, sem nem imaginar o que estava acontecendo, Jesus passou a noite inteira sozinho, orando por eles. Isso mostra a responsabilidade e o cuidado gigantesco por trás dessa escolha. E agora, vamos conhecer essa equipe. Um grupo que, se a gente olhasse no papel, ia pensar, nossa, isso aqui é receita para dar briga. Era uma mistura de personalidades que batiam de frente e com umas falhas de caráter bem sérias. E o que é mais fascinante aqui é o conflito que já nascia com o grupo. Imagina só, colocar um cobrador de impostos, o Mateus, que trabalhava para o governo opressor, para trabalhar lado a lado com um nacionalista radical, o Simão, que sonhava em derrubar esse mesmo governo. Agora junta isso com a impulsividade do Pedro, a ambição dos filhos do trovão e a dúvida que não largava o Tomé. Era com certeza uma mistura explosiva. Então, o ponto principal é esse. A capacidade deles de trabalharem juntos não vinha porque eles eram super amigos ou parecidos. Pelo contrário, a união deles era resultado direto da conexão de cada um com Jesus. Era ele o centro que fazia todas essas diferenças entrarem em harmonia. Agora vamos dar um zoom em duas pessoas do grupo para a gente ver como cada um reagia de um jeito diferente a esse chamado. E o mais interessante é ver como os dois foram ensinados com a mesma paciência. Pois é, o contraste é gritante. De um lado você tem o Felipe, que era sempre meio lento para entender, precisava ver para crer, questionava tudo. Do outro lado, o Natanael, com uma confiança quase de criança, sabe? Uma fé tão fervorosa que fez ele reconhecer a verdade na hora. E mesmo assim, os dois foram alunos na mesma escola, recebendo a mesma paciência do mestre. Bom, agora a gente entra na parte mais séria da história. A parte que mostra que ter a oportunidade por si só não garante o sucesso. Vamos falar de Judas Iscariotes. Ele começou com tudo parecendo super sincero, a fonte até diz que os outros discípulos ficaram impressionados com ele e o recomendaram para Jesus. Quer dizer, ele não começou como o vilão da história, ele se apresentou como um seguidor fiel. E a queda dele não foi de uma hora para outra. Foi um declínio lento, gradual, uma série de pequenas escolhas. Em vez de lidar com a própria ambição, ele alimentou isso em segredo. Como ele se recusou a admitir as próprias falhas, ele deixou a amargura e os pensamentos ruins criarem raiz, até chegar num ponto em que ele perdeu totalmente o controle das próprias ações. E essa é a parte mais trágica de todas. O caminho dele não estava traçado para ser assim. Ele ouviu as mesmas lições, viu os mesmos milagres e esteve perto do mesmo amor que transformou todos os outros. A ajuda estava ali, disponível, mas ele escolheu não aceitar. Mas, num contraste total com Judas, vamos olhar agora para a transformação incrível de outro discípulo. Uma prova de que a mudança não era só possível, ela era radical. Exato, João, o filho do trovão, orgulhoso, ambicioso, com um temperamento que explodia por qualquer coisa. Mas, ao observar a calma e a paciência de Jesus dia após dia, ele foi se transformando. O ego dele foi ficando para trás, dando lugar a Cristo. E aquele homem briguento se tornou o apóstolo do amor. Que prova incrível do poder da transformação. Então, qual é a grande lição que a gente tira dessa história de uma equipe tão cheia de falhas e tão improvável? Por que escolher pessoas assim para uma missão tão importante? Aqui está a chave de tudo. A mensagem é que o trabalho divino é, de propósito, entregue a seres humanos frágeis, imperfeitos, vasos de barro, como diz o texto. O objetivo é deixar bem claro que o poder que faz a obra acontecer não vem da pessoa,
mas sim da mensagem que ela carrega. E é isso que torna essa análise tão importante para a gente hoje. Nossas imperfeições não nos desqualificam. Pelo contrário, elas são um ponto exato onde um poder maior pode se manifestar. Nossa fraqueza não é um obstáculo, mas a tela onde a força divina pode ser pintada de um jeito que todo mundo consiga ver. E é com essa pergunta que a gente fica para refletir. Se essa equipe tão improvável, com todas as suas falhas, pôde ser transformada e usada de uma forma tão poderosa, isso faz a gente questionar os limites que a gente mesmo se impõe, né? Se a perfeição não é o ponto de partida, qual é, então, o verdadeiro potencial que existe em cada um de nós? Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma análise. Obrigadão por terem ficado com a gente nessa jornada. Lembrem-se que esse é só um resumão. O material completo está esperando por vocês. Até a próxima! Se esse resumo do capítulo de hoje facilitou sua vida, que tal nos ajudar a continuar? Seja um apoiador. O link está na descrição.